time você torce hoje? Eu, quando era pequeno, sempre fui corintiano, né? Um defeito gravíssimo, senhor. Mas depois, com a minha profissão, jogando, você acaba tendo... O Porto é um clube que eu torço muito, pela relação que eu criei. E se decidir um Mundial hoje, o Corinthians e o Porto? Eu acabo torcendo pro Porto, porque eu acho mesmo? porque quando você tem relação mais forte, você não... E um Fluminense e Porto? Já fica difícil. O Fluminense já hoje também, eu torço Fluminense, o próprio Barcelona. O Barcelona hoje é enxergado por uma molecada como o maior time do mundo e tal, não sei o quê. O teu Barcelona, quando você chegou no Barcelona, ele estava muito longe de ser. E o Barcelona ele é o que é hoje por causa do Ronaldinho, você e aqueles caras, muito mais do que por causa do time de hoje. O Barcelona mais importante que transformou o Barcelona num gigante é o Eto'o, Juli, Deco, Ronaldinho. Tô errado? Não, é verdade. É verdade. Eu acho que essa geração, mais depois que ficou, né, do Xavi, do Iniesta, do Messi, ela conseguiu pôr o Barcelona nesse nível de que todo mundo fala que é o maior time da história, tal, mas resgatar um pouco o orgulho do Barcelona, trazer de volta o Barcelona num nível não só de clube, mas de ganhar, de ser um clube importante, foi essa geração nossa que conseguiu. Para mim foi o time mais espetacular, assim. Teve um ano que a gente chegou a ter, quer dizer, um Messi já sendo um cara importante, o Ronaldo, o Eto'o, o Rafa Marques para mim foi um dos maiores zagueiros que eu vi. Então assim, a gente tinha muita qualidade, né? Se você fizer uma comparação de Messi, Cristiano, é difícil porque os caras, um cara que marca tanto gol como esses caras fazem é impossível discutir, né? Marcam gols e dão assistência e tal. Mas momentos espetaculares, eu acho que o Gaúcho é mais espetacular. Né? E pegou um Barcelona menos preparado, né? Também, o Gaúcho não era tão decisivo. Sim, ele decidiu alguns jogos, mas não era um jogador que... Até eu sempre falava para ele que eu achava que ele tinha que se preocupar mais com o gol. Ele nunca foi um cara que ligou muito pro gol. Né? Ele gosta de dar show, né? Nunca tinha obsessão pelo gol. E eu discordava, falava que eu achava que ele tinha que, às vezes, entrar na área, um cruzamento. E ele acabou fazendo os gols assim, que eu tanto botar pilha nele. Mas ele tinha momentos de que é difícil um jogador conseguir ter. Eu acho que o doping não me incomodou. O doping só provou que é uma coisa que eu acho absurda, assim, às vezes acontece no Brasil. As coisas acontecem e como não acontece nada. Quer dizer, o doping aconteceu, o laboratório ficou provado o erro, como não só do meu, como de outros. Eu tive a sorte de, graças a Deus, estar numa situação que permitia eu gastar com advogado, porque é caro, né? Depois tem que ir para a Suíça, tem que fazer tudo que fez. Outros atletas não tiveram essa oportunidade. E fica por isso mesmo. Quer dizer, não muda nada. Valeu a pena você ter virado português, né? Você se arrepende disso ou não? Não, porque, na verdade, virar português seria uma consequência natural pelo tempo que eu estava lá e tal. Assim, eu não consigo enxergar a minha vida, minha carreira sem estar ligado a Portugal, então... Você sabia que você poderia ter sido 10 da seleção brasileira e optou pela portuguesa? Ou você se achava um jogador menos do que você virou? Não, eu não tinha dúvida da minha capacidade. Eu acredito que a seleção, até pela idade que eu tinha, pela história que eu acreditava que poderia vir a fazer ainda, seria natural. E segundo, que eu acho que quando ter alguém que te quer de verdade, dá mais prazer do que você insistir com uma coisa que não vai. Era um motivo de orgulho para mim que um país que não fosse o meu me quisesse daquela forma. O Filipão ficou muito tempo na seleção, assim. Ele sai da seleção brasileira, logo para a seleção portuguesa. E talvez, não sei se por ele ter estado tanto tempo fora de clube, quando ele vai para o Chelsea, ele foi com o mesmo espírito de seleção, de confiar em todo mundo. E ali teve alguns jogadores que não estavam no mesmo espírito dele. O Drogba deu uma derrubada, ele deu uma complicada, né? Não sei, assim... Porque jogaram muito nele, né? Ficou muito nele o foco. Foi, né? Na verdade não foi. Ali tinha uma resistência muito grande do Ballack, que era um jogador que jogava pouco. Teve alguns problemas com o próprio Peter Cech. Você jogou lá e aqui, em momentos bem diferentes. O futebol brasileiro é uma merda? Não. Eu acho que o futebol brasileiro não é uma merda, pelo contrário. O futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro é dos campeonatos mais difíceis do mundo, para mim. A única diferença é que você tem
12 clubes grandes, em teoria, mas que muitos não tem time para jogar nem para manter na primeira divisão. Mas raramente você vai ver um presidente assumindo, ou uma diretoria assumindo que um Botafogo, um Corinthians, um Flamengo, um Fluminense, que esse ano vai jogar para não cair. Então, às vezes, nós vemos um pouco uma mentira, que assim, não tem ninguém com capacidade de falar assim, não, nós vamos fazer um ano normal para não cair, porque no ano que vem a gente tem condições financeiras, porque a gente você não vai ver isso no Brasil. O time pequeno da Espanha, ele é muito ruim? Acho que é uma questão econômica também. Na Espanha, o que acontece? Você parar para pensar, a Espanha antes tinha grandes times, como Betis, Sevilha, Vila Real, La Coruña. La Coruña, porque tinha dinheiro, os clubes estavam bem. Hoje a diferença, o fosso entre o Barcelona e o Real Madrid, cada vez tem mais dinheiro, os outros diminuíram. Você acha o espanhol melhor que o brasileiro, no geral? No geral, não é tão competitivo. Mas talvez tenha alguma qualidade a mais que os clubes ainda conseguem buscar alguns jogadores de mais qualidade. A imprensa esportiva brasileira, no modo geral, entende de futebol? No modo geral, não. Tem muita gente Claro. que entende, tem bastante gente que entende. Quando você tem jogadores também que entendem muito e falam mal, aí você já não... Quem, por exemplo, você acha um comentarista que não devia... Não, um jogador que não deveria ter virado comentarista? Ou que você não goste? Enfim. Não, o Roger, por exemplo, no começo, quando ele começou, acho que atacou muitos jogadores, foi um cara que não teve a postura assim que todo mundo imaginava. Pelo tempo que eu trabalhei, que eu fiquei, acho que o Filipão e o Mourinho, tem um treinador que foi muito importante na minha carreira, que é o Fernando Santos, que hoje é o treinador da seleção portuguesa. Para mim, um dos melhores times que eu vi era o time do São Paulo do Telê. Talvez foi o único time no Brasil que ganhou o Mundial contra o Barcelona sendo melhor. Eu perdi o campeonato contra o Inter, do Abel, meu amigo, mas o Inter não foi melhor que o Barcelona. Por que quando um rico compra o Chelsea e resolve comprar jogadores a preço de ouro, nós achamos maravilhoso aqui no Brasil, e quando um cara faz isso com o Fluminense, a gente acha errado e coloca como suspeito? Eu não sei por quê. Mas você sentiu isso na pele? Eu acho que... Eu vejo muita gente reclamando, a Unimed quebrou o mercado, a Unimed pagou salários altos, a Unimed fez coisas que os outros clubes não tinham condições. Mas é um mercado. Se ela pode. Se existe um teto, você tinha que fazer de acordo com... E acho que talvez a parceria que teve, que continua, né, Unimed no Fluminense, não seria possível o Fluminense ter jogadores de qualidade, não seria possível ter títulos ganhou se não fosse isso. É igual com os jogadores. Quando você tem um jogador ganhando muito, ele vira parâmetro. Então, em vez de jogadores às vezes reclamarem que aquele ganha X, ele tem que conseguir chegar até lá. E para chegar até lá, se você ganha, se você prova, você chega. Eu dou o exemplo do Conca, por exemplo, que eu gosto dele, até porque é um cara espetacular. O Conca se beneficiou muito de eu ter chegado no Fluminense com o Fred. Porque o cara ganha mais vira parâmetro. Lembro quando a gente foi pro Barcelona, eu, Gaúcho, Eto'o, a época o máximo que ganhava no futebol era Ronaldo, Zidane, Beckham, que era o time dos Galácticos. A gente deu tanta porrada neles que eu falei, não, agora a gente ganhou, a gente é campeão, então a gente quer ganhar o que eles ganham. Não porque querer ganhar o que eles ganham, é o parâmetro. É assim que funciona o futebol. Os jogadores, quanto mais ganham, puxam os outros para cima. Você é daqueles brasileiros que quando tá lá fora, você vira pro gringo e fala, pô, o Brasil é uma merda, ou você é daqueles que defende o Brasil e não deixa o cara falar mal? Não, eu não gosto que fale mal. Você defende? Não, não defendo. Eu acho que assim, se falar mal de coisas que são reais, eu sou o primeiro a dar razão. Claro. Se falar de coisas que são como uma merda, eu falei, mas você não conhece, como você pode falar? Você tem plano de saúde, Deco? Eu tenho, mas é uma merda. Qual que é? Agora, a parte da merda eu não imaginei. Na verdade, eu tinha Unimed quando estava no Rio, e porque a Unimed aqui não era muito boa, tinha para as crianças, então tinha o PA aqui que fizeram. E fui para São Paulo e tem o Sul América. Esse quadrinho aqui é um ou outro. Vou te dar duas opções, você escolhe uma. Ronaldinho ou Messi? Ronaldinho. Fla-Flu ou Real Madrid-Barcelona? Real Madrid-Barcelona. Maracanã ou Camp Nou? Camp Nou. Torcida do Fluminense ou do Barcelona? Fluminense.
Rio de Janeiro ou Porto? Porto. Mourinho ou Filipão? Esse me fudeu. Não, você já disse que os dois são ótimos, mas dá 0,1 para mais para um, pô. Não, Filipão. Filipão. Pontos corridos ou mata-mata? No Brasil, mata-mata. Luiz Fabiano ou Fred? Fred. Esse quadro aqui, o último, é o de 0 a 10. Eu te dou um nome, te dou uma nota de 0 a 10. Dilma Rousseff. 6. Galvão Bueno. Comigo sempre já encontrei várias vezes, até no Mônaco outro dia, mas 8, 9. Pepe Guardiola. 1. Por mais que seja um grande treinador, tem muitas discussões sobre o caráter de muitos jogadores. Então, Ronaldinho Gaúcho. 10. Cristiano Ronaldo. 10. Peter, presidente do Fluminense. 6. Imprensa esportiva brasileira. 5. Imprensa esportiva europeia. 5. Abramovich. 10. Do que você tá rindo naquela foto que o Ronaldinho tá fazendo assim? Tô rindo do que ele tava fazendo. Você viu antes? Vocês combinaram? Não? Não, Ele na hora ele resolveu. Eu falei pra ele parar. E aí eu achei engraçado. O Neymar repetiu agora, né? Ele repetiu? Repetiu, não. O Neymar repetiu na hora da foto do Barcelona. Fez uma homenagem.